Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 22 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Terra boa. Os que ouvem a palavra com coração bom e generoso e guardam, dando fruto com perseverança. A parábola do semeador e da boa semente volta frequentemente nas nossas meditações, porque ela é o início de qualquer caminhada. Hoje, podemos nos concentrar nos verbos finais dessa parábola. Ouvir, com coração bom e generoso. Guardar, dar fruto, com perseverança. Ouvir significa escutar com grande atenção, com o coração aberto, sem reservas, nem julgamentos, deixando que a palavra desça na profundidade de nossa alma. Guardar significa retomar a palavra, refletir sobre seus significados, permitir que ela brote em nós. Tudo isso, feito com perseverança, produzirá frutos abundantes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola, e Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre as pedras são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta famosa e bela parábola da boa semente, contada pelo evangelista Lucas, nos oferece uma nova compreensão. São Lucas fala de pessoas que se encontram à beira do caminho, outros que estão em cima das pedras, outros que se encontram no meio dos espinheiros. Todas estas posições são muito desfavoráveis para colher a boa semente da palavra. Ficar à beira do caminho não é coisa boa, porque é difícil que uma semente encontre um bom terreno, onde todo mundo pisa e onde ela também será pisada. O lugar para semear é no meio dos campos, numa região fértil.
Se trata de pessoas que ouvem sim, mas não têm condições para fazer brotar a palavra dentro deles. A beira da estrada é um lugar de grande distração. Quem se detém na calçada nem anda, como fazem aqueles que pegam a pista, nem entra dentro de casa. Fica aí, conversando, olhando os outros passarem. Se trata de um lugar de grande superficialidade. O terreno não permite à semente de entrar na profundidade e afundar raízes. A beira da estrada é um lugar barulhento, um lugar onde a pessoa não vai e nem fica, onde não produz nada de bom, onde perde muito tempo. Essa situação é um prato cheio para os pássaros, que representam aqui o diabo. É fácil para ele vir e roubar, porque todos são distraídos e superficiais. A palavra até entrou no coração de quem fica à beira do caminho. Parece que seja uma situação melhor do que aquele que nem escuta e nem ouve, mas não é suficiente. O diabo age tanto nos afastados quanto naqueles que se encontram dentro da igreja e precisam se defender com unhas e dentes. Ficar à beira do caminho significa não se comprometer com nada e olhar a vida passar. Ser um eterno espectador e nunca um ativo protagonista. Quem fica parado esperando a vida passar não terá muito espaço no céu. Jesus ama os que trabalham, os que dão fruto. Jesus fala claramente que Ele trabalha sempre, como o seu Pai do céu também faz. O segundo grupo são os homens que estão sentados em cima das pedras, ou melhor, afunda suas raízes em terreno pedregoso. Eles ouvem e nessa escuta a palavra entra e fecunda. Inicia um novo broto em seu coração, e isso é fonte de alegria. Como sempre, tudo que é de Deus traz muita alegria. Mas aqui também existe um problema de raízes, e essas raízes não conseguem pegar no meio das pedras que são as tentações da vida. As tentações em si não são um problema. Jesus também teve muitas, mas o problema subsiste para quem não deitou raízes em Deus. O vento leva todos aqueles que não afundam suas raízes profundamente em Deus. O terceiro grupo convive com os espinheiros. É interessante que Jesus chama de espinhos as coisas mais prazerosas segundo o mundo. Com o passar do tempo, são sufocados pela riqueza, pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. Muito deveríamos pensar, sobretudo no nosso tempo. Este é um alerta, porque quanto mais nos jogamos nos braços dos prazeres, mais ficaremos sufocados por eles, como no meio dos espinheiros. Enfim, vem a semente que cai em uma boa terra, que é um coração bom, generoso, que guarda a palavra dentro de si, dá fruto com perseverança. Observe com quantas palavras São Lucas fala das atitudes que ajudam o crescimento da palavra, para que ela possa dar muito fruto. Para isso, irmãos, precisa de um coração bom, um coração generoso, ou seja, o contrário de fechado e ranzinza. A palavra desce como chuvinha fecunda em terra fértil. Não há como a semente não nascer. O maior segredo é guardar a palavra. Como se guarda a palavra? Para guardá-la, precisa antes fazê-la entrar. E para fazê-la entrar, precisa de escuta, de compreensão, de reflexão, de deserto, de meditação. Precisa ler e reler, contemplar, pensar, refletir, compreender que relação tem a palavra com a minha vida.
pensar se a palavra está fazendo mudar a minha vida ou se está passando em cima. Tudo se joga na perseverança. Vivemos em um mundo que gira igual um chapéu mexicano e não é fácil ficar em pé. Mil estímulos chegam na nossa mente e uma tempestade de distrações. A nossa única âncora de salvação é a palavra, que com clareza nos indica o caminho. A palavra é diferente da minha cabeça. A palavra está muito acima do meu pensamento. A palavra me tira continuamente do meu comodismo, das minhas falsidades, das minhas manipulações. Hoje vale a pena refletir qual espaço a palavra tem na minha vida. O que está movendo na minha vida? Reflita um pouco. Como é o teu fechamento do diário e também a abertura do diário? Você consegue escrever experiências claras de como a palavra se tornou o leme da tua vida? Você está satisfeito com o seu diário? Reflita um minuto. E agora vamos ler novamente esse trecho que tanto nos ajuda a dar passos concretos na nossa vida. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. E Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre as pedras são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Vamos anotar um pouco os versículos que mais nos atingem ou as ideias da meditação que mais nos chamam à conversão.
Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, seja algo de concreto que nos ajude a viver a palavra, por exemplo. Viver o dia com concentração, com recolhimento, tirar um tempo para ler a Bíblia, pensar em como a minha vida deveria mudar a partir da palavra de Deus. Pensar na palavra que mais volta na minha mente, que mais se coloca diante dos meus olhos. Vamos pensar um pouco melhor em como podemos concretamente colocar em prática o que aprendemos. Ouvir com coração bom e generoso. Paz e alegria a todos. Oferecer uma terra fértil para a palavra. Paz e alegria a todos. Como a corça anseia por águas, por ti exulta o meu coração. Oh, oh, oh. Mais que o cego deseja ver a luz, não quero viver longe da cruz. Diga isso, cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, guarda o meu coração, o meu falar, o meu agir. Guia meus pés, põe teu azeite em minhas mãos, a servir como queres. Ao teu lado eu não me sinto só, pois a tua palavra é o que me fortalece. Quando é noite, quando o dia amanhece, eu posso crer no teu amor. Faça chuva ou faça sol, ao teu lado não me sinto só.
Senhor, guarda o meu coração, o meu falar, o meu tratar as pessoas, o meu agir, o meu viver, o meu respirar. Guia meus pés, põe teu azeite em minhas mãos para servir-te como queres. Ao teu lado eu não me sinto só. Nas montanhas e nos vales, no oásis ou no deserto, eu creio em ti. Senhor, eu creio, meu Redentor. Cada um de nós, pra você, pra sua família.